Porque quando uma artéria coronária entope, o ideal é que no máximo em 6 horas já se inicie o tratamento específico para diminuir os impactos do infarto ou mesmo resolver o problema. Então, o que mata o paciente nas primeiras horas do infarto e muitas vezes antes dele chegar no hospital são arritmias cardíacas malignas, que fazem com que o coração perca a capacidade de contração adequada e o paciente faz uma parada cardíaca. A pessoa sente alguma coisa estranha, ela sabe que não é o normal. Peraí, nunca senti essa dor. Ou ela vem tendo angina, começa uns meses antes dava 3 voltas no Parque do Ingá, por exemplo, na terceira volta sentia uma ardência no peito, queimando um pouquinho, parou, melhorou. Com o passar do tempo, essa ardência vai piorando, passando a aparecer na segunda volta, até na primeira volta, e às vezes andando rápido. A gente chama de angina progressiva aos esforços. Isso é um sinal de que essa placa está crescendo, está inflamada e que o paciente vai infartar. Eu quero dar um recado para você, profissional da área da saúde. Indústria da Saúde Brasil, e Brasil com Z. Você que é profissional da área da saúde ou quer se tornar um profissional da área da saúde, essa é a instituição que vai te ajudar a conquistar um espaço nesse seleto mercado. Exatamente isso. Você pode, a partir de agora, fazer um curso via ensino à distância por computador em qualquer lugar do Brasil ou até mesmo do mundo. Olha, a indústria da saúde do Brasil, ela tem alguns cursos que realmente valem a sua atenção. Doutorado em naturopatia via ensino à distância. Extensão universitária em fitoterapia, também na modalidade EAD. Extensão universitária em naturopatia, também via ensino à distância. Extensão universitária em ortomolecular, mais talassoterapia. Tudo isso você pode acessar agora pelo site Indústria da Saúde Brasil, brasilcomz.com.br. Acesse e tenha mais informações. Inclusive, esse é o WhatsApp que você pode entrar em contato agora, de domingo a domingo, a qualquer hora, para ter mais informações. Indústria da Saúde Brasil, brasilcomz.com.br. Sabia que 50% dos infartos, eles morrem antes de chegar no hospital? A mortalidade é alta. Mas por quê? Vamos conceituar esse tempo que também é importante para o nosso público aqui. A pessoa está em casa, quanto tempo em tese, né? Estatisticamente falando. Sim. Aqui, pessoal, né? Então, não é que vai acontecer isso no seu caso, não, mas nessa linha do tempo, novamente, a pessoa está lá em casa, está no serviço, qual que é o tempo médio? O mais rápido possível. Ele está sendo político agora. Olha, por quê? Porque quando uma artéria coronária entope, o ideal é que no máximo em 6 horas já se inicie o tratamento específico para diminuir os impactos do infarto ou mesmo resolver o problema. Porque se um vaso entope, o músculo ele necrosa em 6 a 12 horas, dependendo da disposição da anatomia das coronárias. Umas têm uma colateral que às vezes atrasa um pouquinho a evolução do infarto. Mas de um modo geral, a gente fala em cardiologia que tempo é músculo. Quanto mais vai passando o tempo de um coração que tem uma artéria entupida, pior vai ficando o prognóstico, né, dessa doença e mais rápido o paciente pode falecer. Porque o coração, Betete, ele é um órgão eletromecânico, ele é um motor. O motor de um carro. Sim. O carro não tem parte mecânica, pistão, correia, válvula, sim, parte elétrica, não tem vários fios? O coração é a mesma coisa. Só que existe um dado muito importante: quando a pessoa infarta, o risco desse infarto ali causar um curto-circuito na parte elétrica do coração é muito grande. Então, o que mata
o paciente, nas primeiras horas do infarto e muitas vezes antes dele chegar no hospital, são arritmias cardíacas malignas, que fazem com que o coração perca a capacidade de contração adequada e o paciente faz uma parada cardíaca por uma arritmia que não faz o coração contrair adequadamente. Que é consequência, né? Que é consequência da isquemia. Aí da própria isquemia e do processo do infarto, aí no caso. Então, esse tempo, gold, né? Vamos dizer assim, gold hour, que a gente fala, até 6 horas o ideal seria fazer o diagnóstico e a recanalização. Então, aquele adequada. machão que está nos ouvindo agora, ou aquela mulher também, mais tipo, não, isso aqui não é nada, daqui a pouco passa, vou tomar aqui um copinho d'água. Então, esse pensamento, que você sabe muito bem que eu estou dizendo, porque até estou lembrando aqui das pessoas, né, que eu conheço da minha família, não, isso aqui não é nada, isso aqui não é nada. Isso, alguém da família tem que ter o pulso forte, vamos agora. Sim. Ou pelo sim ou pelo não, pelo menos eu vou estar amparado. Isso acontece com seu pai, seu avô, com o seu cônjuge, e nós estamos vendo hoje muito com os filhos, os pais trazendo os filhos infartados nos pronto-socorros. Porque ele nem imagina, né? Porque a pessoa sente alguma coisa estranha, ela sabe que não é o normal. Peraí, nunca senti essa dor. Ou ela vem tendo angina, começa uns meses antes dava 3 voltas no Parque do Ingá, por exemplo, na terceira volta sentia uma ardência no peito, queimando um pouquinho, parou, melhorou. Com o passar do tempo, essa ardência vai piorando, passando a aparecer na segunda volta, até na primeira volta, e às vezes andando rápido. A gente chama de angina progressiva aos esforços. Isso é um sinal de que essa placa está crescendo, está inflamada e que o paciente vai infartar. Bom, chegou no pronto-socorro, de preferência num pronto-socorro especializado, né, em cardiologia, se na cidade que você está vendo aí de norte a sul, leste a oeste do Brasil, se tiver, esse seria a melhor conduta, né, mas vai procurar uma ajuda médica, ok. Chegando lá, diagnosticado, está infartando, né? Porque a gente vai tratar que está infartando. Se já infartou e morreu, aí já não é o nosso caso aqui. O que a medicina oferece hoje, doutor Marcos, para aquela pessoa que está infartando, chegou, cumpriu o horário, a família levou, está ali, está no tempo certo. O que a medicina oferece hoje? Hoje a medicina oferece o que tem de mais moderno, por exemplo. Especificamente, o infarto, como nós dissemos, ele é causado por um entupimento. O que tem que ser feito? Desentupir. Por exemplo, numa casa, tem muita árvore próximo, chove muito, todo esse material entope a calha e começa a vazar água. Você tem que imediatamente ir lá desentupir a calha, senão... Resolve na hora. Porém... E como é que desentope? O paciente chega... Ele tem que primeiro ser abordado clinicamente. Você começa com algumas medidas para evitar que ele complique, por exemplo, fazendo uma arritmia grave. Se ele chega num pronto-socorro especializado, que tem um profissional capacitado, profissional desconfiado, já vai em menos de 10 minutos, isso é protocolar, tem que botar o paciente numa maca, monitorizá-lo. O que é monitorizá-lo? Botar uns fiozinhos ali e o monitor está vendo o ritmo cardíaco. Por que monitorizar? Se 50% dos pacientes que morrem na primeira hora é por arritmia, você tem que monitorizá-lo, porque se ele fizer uma arritmia, você tem que ir lá e desfibrilar. E tem algumas medicações que vão deixar o sangue mais anticoagulado, ou seja, se o infarto é um coágulo, trombo que forma sobre a placa, você dá remédio, você tem que deixar o sangue muito ralo, muito fino para evitar que ele coagule. O efeito dessa medicação é imediato. Você tem que dar várias substâncias, vasodilatadores para as artérias infartadas, elas fecham. Você tem que dar remédio para elas abrirem. Então você tem que fazer essas medidas iniciais antes de se proceder a tratamento definitivo, porque senão você pode não dar tempo. Diagnosticou um infarto ali, um infarto grave com obstrução, nós temos que recanalizar a artéria, reperfundir. Existem 2 formas de reperfusão, remédio e mecânica. O remédio a gente chama uma reperfusão química, que é a utilização de uma medicação chamada de trombolítico.
que lisa o trombo. Se o infarto é causado por uma obstrução aguda de um coágulo sobre uma placa, essa medicação vai dissolver esse trombo, permitindo ali uma recanalização imediata. Mesmo que seja 1 milímetro de túnelzinho que passe um pouco de sangue, às vezes já é o suficiente para a vida e morte. Ele não está tratado. Nós vamos ter que investigar depois e tratar essa placa, mas já é o suficiente para tirá-lo da emergência médica, que é aquela que vai matá-lo em 6 a 12 horas, em 30% dos casos, por exemplo. Ok. Agora, a forma mais eficaz, só que o melhor trombolítico hoje que nós temos, que é a medicação que desentope, não abre mais do que 60% das vezes. O melhor trombolítico. Antes, a streptokinase era o primeiro trombolítico, tinha uma patência de 30% a 40% de abertura, causava muito sangramento em outros locais do organismo. Tem os efeitos colaterais, né? Então, os efeitos colaterais. O trombolítico é muito usado hoje em centros que não têm uma tecnologia específica para se desentupir, que é a reperfusão mecânica do infarto. O que é a reperfusão mecânica do infarto? É você ir lá dentro e desentupir manualmente. Colocar uma molinha lá no local, chama stent, ou seja, é um procedimento. Você leva o paciente para um setor específico do hospital chamado de hemodinâmica. Daí vem o cardiologista hemodinamicista, como você disse, que é o médico que vai puncionar uma artéria, seja a artéria da virilha ou uma artéria do braço. A mais comum qual que é? A mais comum hoje, de preferência nossa, chama artéria radial. É uma artéria do pulso. Aquela que as pessoas... ao cortar pulso, é essa artéria que nós acessamos. Nós puncionamos. Ela é menos calibrosa que a femoral. É menos calibrosa, mas tem um risco muito menor de sangramento, que pode piorar o quadro do paciente. Porque no infarto nós utilizamos muito antiagregantes, anticoagulantes, o sangue fica muito ralo. Quanto maior a artéria que você punciona, também maior o risco de sangramento. E às vezes, em vez de você fazer algo que vá salvar a vida do doente, você pode também causar alguma coisa que pode prejudicá-lo.